Compasso, fórmula de compasso, assunto importantíssimo. Na notação musical, um compasso é uma forma de dividir quantitativamente em grupos os sons de uma composição musical, com base em pulsos e repousos. Os compassos facilitam a execução musical ao definir a unidade de tempo, o pulso e o ritmo da composição ou de partes dela. Os compassos são divididos na partitura a partir de linhas verticais desenhadas sobre a pauta. A soma dos valores temporais das notas e pausas dentro de um compasso deve ser igual à duração definida pela fórmula de compasso. Para determinar o ritmo e a duração das figuras de sons e silêncio, utiliza-se o tempo, relógio, como medida. Compasso é o agrupamento de tempos. Os tempos podem ser agrupados de 2 em 2, compasso binário, de 3 em 3, compasso ternário, ou de 4 em 4, compasso quaternário, etc. Os compassos podem ser simples ou compostos. Barras de compasso. Para representar os compassos na escrita musical, utilizam-se barras de compasso, também chamadas de barras simples. O espaço entre essas barras é o compasso. Para concluir a escrita musical, usa-se a barra final. Barra simples, juntamente com uma barra mais grossa. Para separar períodos ou trechos da música, usa-se a barra dupla. Exemplo, nos hinos está entre a estrofe e o coro, a barra dupla. A barra dupla não tem função de barra de compasso. Exemplo do hino 7, exceto no final de um período ou trecho, quando o compasso é completo. Exemplo, o hino 80. Para indicar repetição de um trecho, usam-se barras de repetição chamadas sinais de ritornello, retornar. A repetição se dará no trecho entre essas barras, barra grossa, barra simples e os dois pontos. Em alguns casos, pode-se usar no fim de um trecho casas de ritornello, que indicam o número de vezes que o trecho deve ser repetido. Exemplo, hinos 21, 61, 63, etc. Observação: toca-se primeiro até a casa 1. Na repetição, desconsidera-se a casa 1 e toca-se direto à casa 2. Observação: toca-se primeiro até a casa 1 e repete-se o trecho até a casa 2. Na terceira vez, desconsidera-se as casas 1 e 2 e toca-se direto à casa 3. Nota: ler no inário instruções de utilização do inário, hinos com final, após as estrofes. Na sequência, algo valiosíssimo: memorizar. Compasso simples. A unidade de tempo é simples. Nota simples, sem acréscimo de ponto. Fórmula de compasso. Compasso simples. Os compassos binários, ternários, quaternários, etc., simples ou compostos, são indicados no início do primeiro compasso por dois números sobrepostos, chamados fórmula de compasso. Em alguns casos, pode aparecer outra fórmula de compasso no decorrer da música. Exemplo do hino 368. Nos compassos simples, o número superior é representado pelos números 2, 3 ou 4 e indica
a quantidade. O número superior indica a quantidade de tempos em cada compasso. O mais importante número da partitura vem agora: memorizar. O número inferior indica a figura que tem valor de um tempo. Número inferior indica a unidade de tempo. Esta é representada pelos números 1 semibreve, 2 mínima, 4 semínima, 8 colcheia e assim por diante. Lembra daquele quadro sinóptico? Semibreve representada pelo número 1, mínima representada pelo número 2, semínima representada pelo número 4, colcheia representada pelo número 8 e assim por diante. Esses números são os números inferiores da fórmula de compasso. Memorizar. Toda partitura que visualizar, a fórmula de compasso te indicará a quantidade de tempo em cada compasso com o número superior. E o mais importante, o número inferior representa, estipula, indica a figura que representará o tempo. A soma das unidades de tempos forma a unidade de compasso, que é a figura que representa o compasso inteiro. Orientação para a marcação dos compassos. A marcação dos compassos deve seguir o padrão de acordo com as figuras abaixo. Lembrando que o gesto e a pronúncia são contínuos, conforme a explicação na página 8. Compasso quaternário, compasso ternário ou compasso binário. Esta divisão italiana será usada em todas as lições e exemplos de hinos para aplicar a leitura rítmica, a linguagem rítmica. Exercícios. Complete com fórmulas de compasso seguindo o exemplo. Coloque as barras faltantes nos exercícios abaixo. Em seguida, faça a linguagem rítmica.
tá, tá, tá. Coloque as fórmulas de compasso e faça a linguagem rítmica. Dedique e empenhe com muita vontade no aprendizado da linguagem rítmica. Isso fará a diferença. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 Acentuação métrica dos compassos. Ao ouvir uma música, identifica-se o compasso como binário, ternário ou quaternário, observando-se a acentuação métrica, que é a combinação de um tempo forte, apoio, com os tempos fracos do compasso. O tempo de apoio corresponde ao acento tônico, que é a primeira figura depois da barra de compasso. Compasso binário, primeiro tempo forte, segundo fraco. Compasso ternário, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro fraco. Compasso quaternário, primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro meio forte, quarto fraco. Exemplos do binário: tá, 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 chuva, chuva. Pode-se usar no lugar da palavra chuva a palavra nota, nota, nota. Um compasso ternário, um exemplo: tá, 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 tá. Música, música, música. Um exemplo do compasso quaternário: tá, 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 tá. Chocolate, chocolate. No lugar de chocolate, a palavra harmonia, harmonia, harmonia. Observação: os acentos métricos devem ser executados da mesma maneira que acentuamos as sílabas gramaticais das palavras, e nada tem a ver com o volume de som. Memorize: nada tem a ver com a intensidade. A palavra chuva, chocolate foi utilizada apenas como recurso didático. Para complementar este tema, assista ao vídeo chamado Inário 5, Acentuação métrica e prosódia musical. Complementação do apêndice. Metrônomo. Para determinar a marcação do tempo, utiliza-se o metrônomo de Meisel, MM. O metrônomo é um relógio que mede o tempo musical, o andamento. Produz batidas
pulsos de duração regular, utilizado para fins de estudo. É importante o seu uso nos estudos a seguir, pois permite ao candidato regularidade na pulsação. Exemplo: C mínima igual 100 ou MM igual 100 BPM. Significa 100 C mínimas por minuto, 100 batidas por minuto. Significa que o metrônomo bate 100 C mínimas por minuto. Complementação do apêndice. Andamento. Complemento. Na maioria das partituras antigas, os andamentos são indicados por palavras geralmente italianas, colocadas acima do pentagrama, no começo do trecho musical. Andante, allegro. Andamentos lentos, de 40 a 76 batidas por minuto. Está o largo, o larghetto e o adágio. Andamentos moderados, de 76 a 120 batidas por minuto, está o andante e o moderato. E andamentos rápidos, de 120 a 208 batidas por minuto, está o allegro, presto e prestissimo. Nota: no inário, todos os hinos vêm com indicação de velocidade metronômica. Exemplo do hino 1, 56 a 66, recomenda-se utilizar a média 61. Faça a linguagem rítmica substituindo a sílaba tá pelas palavras indicadas. Acentue os tempos, considerando as fórmulas de compasso e utilizando o metrônomo em 60 batidas por minuto. Nota, 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 nota. Harmonia, 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 harmonia. Música, 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 música. Faça a linguagem rítmica ou toque qualquer instrumento, considerando as acentuações métricas e os sinais e casas de ritornello. Utilize o metrônomo 60 batidas por minuto. Pode-se utilizar o relógio 60 segundos por minuto. Ta, 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 ta,
ta. Ta 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 Nota: a pausa para um compasso inteiro é sempre a da semibreve, voltada para baixo. Qualquer que seja a fórmula de compasso, ela deve ser escrita sempre no centro do compasso. Exemplo do hino 199, coro, clave de Fá. Ta 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 ta. Parabéns! Você conseguiu concluir o terceiro módulo.